Aleluia. Boa noite. Você pode se assentar, por gentileza. Como o Edson e o Bruno já falaram, fique bem à vontade. Fique tranquilo, tranquila. Essa é a casa do Pai. Então imagine que você é uma criança pequena e você está na casa do Pai. À vontade, tranquilo, sossegado. Antes de a gente começar, antes de orar, eu gostaria muito de fazer um exercício com vocês. E eu gostaria, se você tiver liberdade, se você ficar à vontade com isso, que você fechasse os seus olhos por um breve período, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você lembrasse de alguma coisa não tão boa, não tão legal, que aconteceu com você no seu passado. Eu não quero martirizar você aqui, eu não quero fazer você sofrer, ok? É rápido, alguns segundos. Lembre de alguma coisa, alguma lembrança que você tem, alguma coisa que você errou, alguma coisa que você fez, alguma coisa que alguém fez para você. Lembre disso e tente tirar desse seu pensamento, dessa sua lembrança, o sentimento que você tem ao lembrar disso. Tente definir o sentimento, tente definir aquilo que você está sentindo quando você lembra disso. E agora que você fez isso, pegue esse pensamento, pegue esse sentimento, jogue para o lado, esqueça e se substitua por algo que aconteceu nessa semana, algo recente, que você vê que a mão de Deus cuidou de você, que Deus ajudou você, que o Espírito Santo esteve com você, que você vê que Deus ajudou você, Deus estava comigo naquele momento, que me ajudou naquele momento. E comece a agradecer a Deus exatamente por isso. Reserve uns 10, 15 segundos para agradecer ao Espírito Santo por estar com você nesse momento, por algo que Ele fez por você, algo bom que aconteceu com você. Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, de falar sobre a tua palavra. Espírito Santo, por gentileza, nos ajude a lidar com as nossas lembranças. Senhor, substitui as nossas lembranças que fazem mal para nós por lembranças ou por pensamentos que o Senhor deseja, que o Senhor tem ao nosso respeito. Senhor, ajuda-nos a entender isso na sua palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, algo que Deus tem falado comigo, e meu Connect já ouviu eu falar isso para eles. Aliás, o meu Connect, ele tem uma definição, ele é o Connect mais incrível da história, com as pessoas mais sensacionais que existem no planeta Terra. É só isso, certo? Então, eles já me ouviram falar sobre isso. Quem estava no History Maker já ouviu uma palhinha também. Eu quero conversar e mostrar como as nossas lembranças, como o nosso passado, como lembrar das nossas lembranças pode afetar o nosso futuro, o nosso destino. Como que as nossas lembranças afetam o nosso presente e o nosso presente afeta o nosso futuro. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você trouxe, se não, você pode acompanhar no telão. Eu vou ler do telão direto, então a gente pode ler junto. Em Filipenses 2, versículo 5, por gentileza. Filipenses 2, versículo 5. Nós vamos ler até o 11, ok? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, ou obediente até a morte, dependendo do seu sotaque, ok? E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Aleluia. Que texto impressionante. O primeiro versículo que a gente leu diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras versões diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outra versão diz: pensem como Jesus Cristo pensava. Tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Ocupe o pensamento de vocês com o mesmo pensamento que Jesus ocupava. Olha que interessante. A carta de Filipenses, se a gente pudesse resumir o tema desse mês, dessa série, lembrou, agora esqueça, a carta de Filipenses podia ser o resumo dessa série. Basicamente, todos os versículos que eu vou usar hoje são de Filipenses. Porque Paulo ele mexe bastante com esse negócio de pensamento, sentimento, atitude. E aí o texto diz: tenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Em outras versões, sentimento, em outras versões, pensamento. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus, ele teve um sentimento, Jesus teve um pensamento. Se a gente pegar na versão original, no grego, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua universal da época, ok? Então, se nós fôssemos escrever o Novo Testamento hoje, nós provavelmente escreveríamos em inglês. Então, o grego, basicamente, a maioria das pessoas falava. E então, a palavra grega para atitude, que é o que a gente leu, ou pensamento, ou sentimento, é phronel. Phronel é a palavra grega que foi traduzida em algumas versões como atitude, ou sentimento, ou pensamento, e que no sentido literal significa sentir e pensar, ou pensar e sentir. Em outras versões, em outros textos do Novo Testamento, a palavra phronel é traduzida como pensamento e sentimento. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo, ok? Mas o detalhe aqui que eu quero que a gente preste atenção, que ele diz que Jesus, ele teve um pensamento, ele teve um phronel. Ele teve um pensamento / sentimento. E este pensamento, esse sentimento, levou Jesus a ter uma atitude, a ter uma ação, que foi esvaziar-se de si mesmo, tornar-se servo, tornar-se homem, ser obediente, morrer, ressuscitar e ter o seu nome acima de todo nome. Então Jesus teve um pensamento / sentimento, e isso gerou uma atitude correspondente. Quando eu pedi para a gente lembrar de alguma coisa que aconteceu no nosso passado, alguma coisa ruim, possivelmente você tenha encontrado um sentimento correspondente a esse pensamento, correto? Se aconteceu alguma coisa ruim, provavelmente você tenha tido um sentimento não tão bom, mesmo que você tenha superado esse fato, mesmo que você já tenha esquecido, existe um sentimento aliado a esse pensamento. Se for um sentimento bom, ou aliás, se for um pensamento bom, se você tiver um pensamento bom, uma lembrança boa, isso vai te dar um sentimento agradável. Lembrar de alguma coisa boa vai te dar um sentimento agradável. Lembrar, por exemplo, do nascimento de um filho vai te dar um sentimento agradável. Então Paulo está dizendo aqui que existe um phronel. E na nossa experiência, nós estamos vendo que todo pensamento gera automaticamente um sentimento. E assim como Jesus, que teve um pensamento, que gerou um sentimento e teve uma atitude correspondente, todo pensamento que nós temos gera um sentimento que gera uma atitude correspondente a este sentimento. A gente já vai chegar no lugar que a gente quer. Certo? No caso de Jesus, ele teve o pensamento, ele sentiu algo, ele sentiu que ele deveria se esvaziar, se tornar homem, e ele teve uma ação. Ele se humilhou e tornou-se homem. Ele pensou que ele não era algo, que ser Deus não era algo que ele deveria se apegar, ele teve um sentimento de servo em relação a isso, ele tomou uma atitude, ele tomou uma ação. Eu vou me tornar homem. Este é o projeto de Jesus para que ele sirva a humanidade. É o projeto de Deus para ele se humilhar, tornar-se homem, gente como a gente.
Todo pensamento, ele gera um sentimento que gera uma atitude. Muito bem, Jesus teve uma atitude, só que o texto diz que Jesus foi obediente. Mais para cima. Ele foi obediente até a sua morte. Ou seja, os 33 anos que Jesus caminhou por sobre a face da terra, ele tinha que acordar e tomar a ação de humilhar-se a si mesmo todos os dias. Percebe? Afinal, Jesus tinha a natureza divina, ele era Deus, e ele olhou e falou assim, eu não posso me apegar porque eu preciso servir a humanidade. Então, todo dia que ele acordava, especialmente no seu ministério, ele trancava, ele acordava, fechava a porta da sua casa. Hoje eu preciso servir a humanidade, hoje eu preciso me humilhar para a humanidade. E isso se tornou um costume, isso se tornou um hábito para Jesus. Atitudes, ações repetidas tornam-se hábitos. Concordam comigo? Então, Jesus tinha o hábito de se tornar homem. Ele tinha o hábito de se humilhar. Ele tinha o hábito de se esvaziar. Ele teve um pensamento, ele teve um sentimento. Esse sentimento gerou uma ação, e essa ação, repetidas vezes durante seu ministério, tornou-se algo comum, algo que é um hábito dele, é alguma coisa que ele faz toda vez e começa a fazer automaticamente. E o texto continua dizendo, ele foi obediente, dia após dia, dia após dia, até que ele morresse. E isso gerou um resultado. Jesus morreu, puro, limpo, sem pecado, inocente, sem nenhuma culpa. Deus olhou para isso e falou assim, você não pode ficar morto. Ele não tem pecado. E aí Deus coloca o nome de Jesus acima de todo nome, coloca Jesus na mais alta posição existente, coloca Jesus com o nome acima de todo nome, exalta o nome dele, toda língua tem que confessar Jesus como Senhor, e todo joelho, na terra, nos céus e embaixo da terra, vão ter que se ajoelhar diante de Jesus, sempre, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas, todos os demônios, todos os anjos, todos vão se prostrar perante Jesus. Então, repetindo, Jesus teve um pensamento, um fronel. Ele sentiu algo, ele fez algo, ele fez isso repetidas vezes. E isso gerou a Jesus um destino. Conosco é a mesma coisa. Nós pensamos alguma coisa, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma atitude nossa, correspondente a esse sentimento. Esta atitude torna-se, se o pensamento não mudar, esta atitude torna-se um hábito. E esse hábito gera um destino, gera um resultado. Trazendo para o contexto de lembranças, aquilo que nós lembramos, aquilo que passa na nossa cabeça, gera um pensamento. Essa lembrança gera um sentimento. Esse sentimento gera uma ação, uma atitude. Essa atitude gera um hábito, e este hábito gera um destino final, um resultado. Nós agimos exatamente da maneira que nós pensamos e sentimos. Na verdade, a nossa ação, ela é uma reação àquilo que nós pensamos, aquilo que acontece na nossa mente. Um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um hábito e que gera um destino. Nunca se esqueça disso. Eu já vi um monte de coach falando isso, sim. E há 2000 anos atrás, Paulo também já estava falando. Na Bíblia já tinha isso. É gente que fica parado e não lê, e não presta atenção. Eu vou atrás de um coach.
Não precisa, tem a Bíblia. Se a minha lembrança gera um sentimento de perda, eu vou ter uma atitude, eu vou ter uma ação para me proteger de futuras perdas. Concordo? Esta ação ela vai se tornar corriqueira. E vai me fazer ter um resultado final, que é perder grandes oportunidades, porque eu quis me proteger daquilo que não existia. Alguém fez muito mal para mim, muito mal. E eu tenho uma dificuldade enorme para perdoar essa pessoa. Eu não sei se alguém aqui sofre disso. Muito sofre. Alguém fez alguma coisa muito ruim para mim. Eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar essa pessoa. Esse sentimento que gera, esse pensamento é um sentimento de rancor, de mágoa, essa falta de perdão. Isso vai fazer com que eu haja em cima desse sentimento. A partir desse momento, eu começo a desconfiar de todas as pessoas. Isso acontece muito com pessoas que saem de alguma igreja chateados. Ele tem um fato, esse fato vira uma lembrança, e essa lembrança gera um sentimento, e aí a primeira oportunidade que a pessoa tem é desconfiar de tudo que acontece na igreja, especialmente se começa a acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu na antiga igreja dele, e ele já começa a desconfiar, acho que está tudo errado, acho que não está certo esse negócio, eu acho que o pastor não tem essa bola toda, eu acho que está tudo errado, e aí isso vira um hábito, e aí de repente a pessoa para de vir aos cultos, e isso gera um resultado, gera um destino. A pessoa se afasta de Deus e ela coloca a culpa na lembrança dela do passado. Mulheres, os homens não se animem, os homens não se animem, vai sobrar para a gente também, vai sobrar para os homens também. Mulheres, 1 Pedro 3 diz que as mulheres são como, ou devem ser tratadas como o vaso mais frágil. Então, homens, pense num vaso frágil, valioso, caríssimo, super frágil. Assim, mas super frágil. Super frágil. Super frágil. Certo? Pensa nisso. Super frágil. Mulheres. Nós, homens, nós sabemos disso, nós queremos tratá-las como um vaso mais frágil de fato, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai ser estúpido, às vezes a gente vai ser grosso, às vezes a gente vai dar uma resposta não tão agradável. Tá, mulheres? Não é? Concorda? Estou entregando. Às vezes vai acontecer. E o que acontece? A partir do momento que isso acontece, a mulher começa a lembrar disso o tempo inteiro. Isso gera um sentimento de desconfiança no cérebro dela. E aí, ela toma uma ação. Ela começa a parar de valorizar as 99 coisas que o homem fez certo e começa a apontar o dedo para uma coisa que ele fez errado. Jovens solteiros, não comecem a dar risada, vai sobrar para vocês também, fica tranquilo. Tá, uma não, duas, vai? Duas coisas que a gente fez errado, as outras 98, a gente foi maravilhoso, mas duas. Isso gera um hábito. E a partir desse momento, as mulheres começam a caçar as coisas erradas que os homens fazem. Começa, mexe na ferida, começa a bater na mesma tecla. Você não fica comigo. Minha esposa está dando risada lá atrás. Ó. Linda, te amo, querida. E gera um hábito. Esse negócio passa 1 ano, passa 2 anos dessa forma, até que, depois de anos,
E agora sem piada. Depois de anos, o homem e a mulher não conseguem mais se olhar na cara. Por causa de uma lembrança. E mulher, se isso acontece com você, reflita um pouquinho. Às vezes, algumas coisas acontecem no nosso casamento por causa de uma lembrança de uma coisa ridícula. Que gerou todo um sentimento, que gerou toda uma atitude, que gerou todo um hábito. E agora, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos para o terapeuta. Vamos falar com o pastor. Vamos não sei o quê. E era só resolver uma lembrança. Era só esquecer uma lembrança. Homens. Hollywood nos ensinou que nós precisamos ser igual ao Rambo. Machos igual ao Rambo. De, assim, a gente descer com um helicóptero no Vietnã e a gente resgatar todos os prisioneiros do Vietnã inteiro, sozinhos, sem ajuda, e com um arco e flecha explodir 4 helicópteros, matar 157 mil vietnamitas, salvar todos os prisioneiros e sair vivo disso. É isso que Hollywood nos ensina, que a gente precisa ser o super-homem, que a gente não pode fracassar, que a gente não pode errar. Não é isso? Mas a gente erra e a gente vai fracassar. Em algum momento. Como empresário, para quem é empresário, vai ter uma atitude, vai ter uma estratégia que não vai dar certo, vai errar e vai fracassar. Não estou falando de falência bancária, não, é fracasso. A impressão que dá é que o homem não pode fracassar. A gente se cobra tanto que a gente não pode fracassar. E quando isso acontece, porque vai acontecer, esse negócio nos persegue. A gente não consegue esquecer. E aí isso gera um sentimento. Gera um sentimento de incompetência, gera um sentimento de impotência, gera um sentimento de que a gente não é capaz, gera um sentimento de que a gente vai errar de novo. A gente para de ter segurança, de decidir as coisas. E aí nós temos uma atitude. A hora que uma oportunidade passa na nossa frente, a gente desconfia se a gente precisa ir ou não. Empresários, estou certo? A gente fracassa e aquilo gera um sentimento ruim, gera um sentimento de incapacidade e a gente perde uma oportunidade. E aí se torna um hábito. E a gente perde outra, a gente perde outra, a gente perde outra e chega no futuro, nós estamos aquém daquilo que nós esperávamos, aquém daquilo que Deus tinha para nós, aquém das nossas metas, porque nós baseamos toda a nossa vida, todas as nossas estratégias, todas as nossas decisões em uma lembrança de um fracasso. Homem, lembrou? Esqueça. Bola para frente. Acontece. Jovens solteiros, amados e maravilhosos. Tem aí jovens solteiros? Você viu a empolgação? Por isso, talvez. Jovens solteiros. Jovens solteiros, vocês estão aí? Levante sua mão, por gentileza. Faça contato visual. Muito bem. Muito bem. O jovem, ele tem um relacionamento, ele tem um namoro. Esse namoro é um lixo, não serve para nada, dá tudo errado, não se entendem. Quando, às vezes, ou muitas vezes, fazem bobagem na hora errada, transam, não deveriam, fazem um monte de coisa errada e terminam esse namoro. Acabou. Acabou nada. Sabe o que acontece? E o que a gente vê muito. Esse namoro torna-se uma lembrança. Essa lembrança se torna um sentimento de frustração, um sentimento de ansiedade, um sentimento de que nunca vai encontrar, o homem nunca vai encontrar a mulher na vida. E aí ele começa, a pessoa tem uma atitude em cima desse sentimento. E aí a pessoa começa a olhar uma menina, por exemplo, e não é boa o suficiente para mim. Porque eu já namorei antes e não deu certo.
essa pessoa não gosta do jeito que ela fala, não gosta do jeito que ela se veste, não gosta do jeito que ele deixa a barba, o cabelo, não gosta que ele raspe o cabelo, não gostei. Olha aquela menina, cara, bonita, gente boa, menina de Deus, cara, vai fazer você crescer e tal. É feia. Eu prefiro a Gisele Bündchen. Tudo isso, por causa de um relacionamento que não deu certo, tudo isso porque levou um fora, um dia, às vezes a pessoa nem namorou, mas levou um fora, tem um trauma, lá da 3ª série, que escreveu uma carta "eu te amo", e foi desprezado pela menina, ele leva isso gera um hábito, e de repente, meu Deus, estou desesperado, preciso casar, não acho ninguém, o que eu faço? Meu Deus, eu vou para outra igreja, eu vou participar de outros eventos, é um desespero total, é o destino em cima de um passado que precisa ser esquecido, certo? Um exemplo básico, uma lembrança que eu tenho. Atlético Paranaense ganhou do Flamengo nos pênaltis na final, nas quartas de final. Nas quartas de final, se classificou para a semifinal, tem grandes chances de ser campeão. Isso me dá um sentimento de desespero total. Desespero, não pode, está amarrado. Não pode, mas não dá. Vencer o passado, esquecer as nossas lembranças. Vou até tomar água, cara. Vencer o passado e esquecer as nossas lembranças representam ter o controle do nosso futuro. Vencer o passado e esquecer as nossas lembranças representam ter total possibilidade de viver o futuro desejado por Deus para as nossas vidas. E esquecer não é simplesmente apagar da memória, não vai apagar. O neutralizador do MIB não existe, infelizmente. Isso vai continuar na nossa cabeça. Mas vencer e esquecer o passado é entender que aquilo não existe mais. Aquilo não existe mais. O que vale é o que nós fazemos hoje, não o que foi ontem. Por isso que Paulo fala em Filipenses 3:13 o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, presta atenção nisso, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, tenhamos esse mesmo fronel. Paulo diz que ter a capacidade de esquecer o passado, de viver baseado naquilo que Deus tem para nós, viver baseado naquilo que Deus colocou como alvo na nossa vida é perfeição. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo o seguinte: pensa naquilo que faz bem. Para que se travar naquela lembrança e parece que a gente vicia no sentimento e a gente fica lembrando e parece que a gente quer lembrar do sentimento que a gente teve. Paulo está dizendo: esqueça esse negócio, pense naquilo que é louvável, pense naquilo que é nobre, pense naquilo que vai fazer bem para você, pense nisso, pense naquilo que Deus pensa ao seu respeito. A partir do momento que a gente pensa aquilo que Deus quer que a gente pense, eu começo a sentir o que Deus sente, eu começo a agir como Deus age,
eu começo a ter o hábito que Deus tem, eu começo a viver o destino que Deus tem para mim. Então esqueça o seu passado, esqueça o seu relacionamento furado, esqueça o seu fracasso, esqueça a sua lembrança, esqueça que alguém fez algum mal para você, esqueça isso. Esqueça isso. Não conseguir perdoar alguém é achar ou se achar mais capaz que Deus de julgar aquela situação. Já percebeu isso? Não, não perdoa aquela pessoa. É porque você se sente mais capaz que Deus de julgar aquela situação. Não, Deus é um incompetente. Deus é um incompetente. Eu não quero que Ele cuide da situação. Eu vou cuidar. Eu não perdoo essa pessoa. Não quero que Deus se meta, porque Deus não sabe se meter nessa situação. É isso, falta de perdão é isso. Esqueça isso. Comece a pensar que você é filho de Deus, é filho do Deus Todo-Poderoso, é irmão de Jesus. Todo o poder que Jesus tinha, você também tem. Todo direito que Jesus tinha, você também tem. Comece a pensar nisso. A partir desse momento, você vai começar a pensar, sentir, agir e ter o resultado que Jesus teve. Amém? Muito bem. Ali, mas não é fácil. Não, não é. Pense naquilo que Deus pensa sobre você e viva o destino moldado por Deus para você. Mas não é fácil. E Jesus sabia disso. Jesus sabia tanto que ele olha para os discípulos e fala assim: rapaziada, é o seguinte, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou subir de novo. Vocês não vão ficar, eu não vou ficar aqui com vocês, vocês vão subir. Mas não se preocupem. Eu vou enviar um outro conselheiro. Eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Eu vou enviar, e a partir do momento que você crer em mim, o Espírito Santo vai habitar dentro do seu espírito. E esse Espírito Santo vai te ajudar a vencer esse desafio. Olha o que Romanos 8 diz. Romanos 8,15 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba significa Pai. O próprio Espírito, esse Espírito Santo, esse Espírito que mora dentro de você, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, esse Espírito passa a viver dentro de você. Esse mesmo Espírito diz o seguinte, ele testemunha, versículo 16, ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A partir do momento que eu pego todas as minhas lembranças, que eu pego todo o meu passado, que eu pego todos os meus sentimentos gerados por isso, eu chego para Jesus e Jesus, eu entrego. Eu não tenho mais o que fazer com esse negócio. Eu não sei o que fazer. É difícil eu lembrar, é difícil eu perdoar, é difícil eu vencer esse desafio, é difícil. Automaticamente o Espírito Santo dentro de nós, ele olha para nós e fala assim: não se preocupe, você é filho de Deus. Não, mas parece pouco, é filho de Deus. É filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de um bom pai, que ama muito você, que olha para o teu passado e diz: esqueça o seu passado e comece a viver de acordo com a minha vida, de acordo com o que eu tenho para você. Esqueça a sua lembrança, esqueça aquilo que você fez, esqueça o seu erro, esqueça tudo e comece a viver uma vida comigo. O Espírito Santo dentro de nós diz: você é filho de Deus e você é herdeiro de tudo o que Deus tem. Você é co-herdeiro com Jesus. Nós somos automaticamente irmãos de Jesus. Deus colocou a gente e Jesus no mesmo patamar. Quando Deus nos olha, Deus olha Jesus, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Nós temos o mesmo direito que Jesus tinha.
Mas, eu sou um cara difícil. O Espírito Santo sabe disso. O Espírito Santo sabe disso. Mas quando Deus olha para você, Ele olha um filho amado, porque Ele é um bom pai, Ele é um pai perfeito, e Ele quer que você viva a boa, perfeita e a agradável vontade que Ele tem para a sua vida. Romanos 12 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que preste atenção, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que existe uma condição para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a renovação da nossa mente. Renove a sua mente. Esqueça o seu passado. Jogue no lixo o seu passado. Esqueça, ele não existe mais. Ele não existe mais. Já foi. E usufrua da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As nossas lembranças definem a maneira que agimos. A maneira que agimos define o nosso futuro, o nosso destino. É importante a gente ocupar a nossa mente com os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Para isso, eu preciso da ação do Espírito Santo em mim, renovando a minha mente, e aí eu usufruo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Feche o seu olho mais um pouquinho, os seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer mais 2 coisas rápidas. A primeira delas, eu quero fazer um convite. Se você nunca verbalizou: Jesus, eu entrego os meus pensamentos para você, eu entrego a minha vida para você, eu quero que você mexa com a minha cabeça, eu quero que você mexa no meu coração, eu quero que você mexa nos meus sentimentos, eu quero sentir o que você sente, eu quero ter a vida que você planeja para mim. Se você nunca verbalizou isso, talvez mentalmente você já pensou, mentalmente você já orou isso, você já pensou isso, mas você nunca falou isso com a sua boca. Eu quero fazer um convite para você fazer isso hoje. Todo mundo está de olho fechado, não se preocupe, ninguém vai expor você. Mas se você quer fazer essa oração hoje, levante a sua mão por gentileza. Tem alguém? Talvez você já tenha feito isso, mas você percebe que eu preciso fazer de novo, eu quero fazer de novo, eu vou me sentir mais seguro fazendo de novo. Você pode levantar a sua mão também. Tem alguém? Uma pessoa, 2 pessoas? Mais alguém? Mais alguém? Permaneça de olho fechado. Eu vou pedir um grande favor para essas pessoas que levantaram a sua mão. Permaneça de olho fechado, ok? Tem um menino de amarelo ali atrás, tem uma equipe que vai ajudar você nessa oração, que vai orar por você. Não se sinta constrangido, é tranquilo, vão conversar com você, vão orar com você. Se você tem algum pedido de oração para fazer, você já pode aproveitar e fazer. Então, por gentileza, mais um ato de coragem. Vão até lá atrás, tem 2 meninos ali, um de preto e um de amarelo. Eles vão acompanhar vocês até uma sala e vão conversar com vocês. Podem ir, por gentileza. Ainda de olhos fechados, eu quero orar e a gente finaliza com mais um louvor. Pai querido, Pai amado, muito, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor é um Pai presente. O Senhor é um Pai perfeito, o Senhor nos ama. Espírito Santo, por gentileza, ensina-nos a vencer as nossas lembranças. Ensina-nos, Senhor, a esquecer aquilo que nos trava, aquilo que influencia o nosso destino, que influencia o nosso futuro. Espírito Santo, mexe no nosso coração, mexe na nossa mente, nos tira da zona de conforto, Senhor, porque nós sabemos que isso fará com que a gente viva uma vida melhor. Espírito Santo, mexe com a gente. Eu declaro em nome de Jesus pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos de conquistas, pensamentos de avanço. Eu repreendo em nome de Jesus a todo pensamento depressivo, toda depressão. Eu repreendo e mando embora em nome de Jesus. Você não tem direito, depressão, de ficar na vida dessa pessoa.
Todo pensamento de morte eu repreendo e mando embora em nome de Jesus. Eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro a presença do Espírito Santo sobre você. Toda baixa autoestima, todo pensamento de baixa autoestima eu repreendo e mando embora em nome de Jesus. E substituo esses pensamentos por pensamentos do Espírito Santo, diretamente do trono de Deus. Em nome de Jesus. Pai, leva-nos nessa semana em segurança. Leva-nos em segurança debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.